Boa noite! Começando a nossa aula de planejamento e organização. E hoje eu vou te mostrar qual é o passo a passo para você conseguir montar um planejamento que funciona. Boa noite! Eu quero saber quem está animada para aprender esse passo a passo. Boa noite! Bora começar. Vamos esperar o pessoal ir chegando. Boa noite. Já coloca aqui para mim nos comentários quem já conseguiu organizar as coisas, quem já começou a organizar o planejamento, quem já decidiu e definiu quais serão os materiais que você vai utilizar para complementar a educação dos seus filhos aí na sua casa. Boa noite, bora? Já me conta aqui de onde vocês estão, de onde vocês são aí, coloca aqui pra mim nos comentários. Onde vocês estão neste exato momento. A Thalita, todos. Ó, a Cá já tá começando com planejamento. Ó, a única certeza é os seus materiais de português, coisa boa. Todos os nossos materiais estarão disponíveis hoje, os programas e os combos. Ó, Maranhão, Rio de Janeiro, Pará, São Paulo. Vamos lá, bora começar. Boston, vamos lá. Então vamos lá. Eu quero começar a nossa aula de hoje colocando duas palavras para você guardar no seu coração. Duas coisas são necessárias para você começar o seu planejamento e para você conseguir ter bons resultados. Eu quero que vocês participem dessa aula de hoje, porque essa aula eu preparei para vocês. Eu preparei para que você consiga montar o seu planejamento, para que você consiga ter resultados, para que você perceba em qual sistema o seu filho está presente e o quanto você precisa decidir proteger o seu filho e ajudar o seu filho para que de fato ele consiga alcançar uma boa educação. Olha, Fernanda de BH. Inclusive, eu trouxe para mostrar para vocês hoje um livro que eu recebi de uma amiga que mora em Belo Horizonte. O filho dela estuda numa das melhores escolas de Belo Horizonte. É uma escola muito renomada, que a mensalidade deve ser ali por volta de uns R$3.000. Eu vou mostrar para vocês o quanto o conteúdo é pobre, é desorganizado e isso é muito preocupante. Sabe por quê? Porque quando eu me deparo com uma criança que está com dificuldade no aprendizado, essa criança, normalmente, ela se torna um grande problema. É ou não é? A criança não consegue escrever corretamente, a criança não está lendo direito, a criança não consegue produzir textos, a criança não tem atenção, a criança não consegue entender aquilo que está lendo, não consegue aprender. E aí quando eu me deparo com isso aqui, eu entendo por que essa geração está com tanta dificuldade no aprendizado. Por que de fato as crianças não conseguem aprender. E eu tô aqui para pegar na sua mão, para te mostrar que você como mãe, você como professora, você consegue mudar a história do seu filho. Coloca aqui para mim nos comentários, quem tem dificuldade para montar planejamento? Fala, Pri, eu não sei por onde começar. Eu não sei o que eu faço primeiro. Coloca aqui pra mim que eu quero entender qual que é a sua necessidade. Essas aulas que eu estou preparando para vocês são aulas para te ajudar
Poderia ser um curso pago, poderia. Mas eu decidi abençoar a vida de cada uma de vocês. Sabe por quê? Porque eu, há anos atrás, eu passei por essa dificuldade que você está passando aí para montar planejamento. Embora eu fosse professora, embora eu tivesse muita experiência em montar planejamentos de aula, porque eu dava aula, eu não conseguia organizar o planejamento dos meus filhos, porque eu tinha um mundo de conteúdo e como que eu distribuo isso para o ano todo? A minha dificuldade era exatamente essas que vocês estão colocando aí. Por onde eu começo? Eu lembro que alguns anos atrás eu estava no meu apartamento e no meu apartamento tinha um armário que era aqueles armários roupeiros, sabe aqueles armários grandes que ficam no meio do corredor? E eu lembro que era mais ou menos essa época de dezembro, início de janeiro, e eu tinha que montar o planejamento dos meus filhos. Eu lembro que eu sentei no chão. Quem é minha aluna há mais tempo conhece essa história. Eu sentei no chão e eu comecei a falar com Deus. E eu comecei a chorar. E eu falei com Deus, Deus, eu preciso de ajuda. Porque eu não sei por onde que eu começo. Eu tenho tantos materiais, eu tenho tanta coisa, eu quero tanto ajudar os meus filhos, eu quero tanto fazer tanto pelos meus filhos. Eu já ajudei tantas pessoas. Gente, eu era professora, eu trabalhava em sala de aula, eu ajudava os meus alunos. E eu falei assim, Deus, eu não sei por onde eu começo. E eu lembro que nesse dia, eu peguei todos os materiais e eu coloquei todos em cima da minha cama. E eu comecei a organizar, sem ter um critério, sem ter uma estrutura, não tinha ninguém para me ajudar, para me mostrar o que fazer. E eu comecei a fazer testes para ver o que funcionava e o que não funcionava. Quem me segue há mais tempo sabe que eu já fiz muitos tipos de planejamento, até que eu cheguei nesse que eu vou ensinar para vocês. E sabe por que eu vou ensinar gratuitamente? Porque eu creio que Deus, Ele falou comigo. Ele me mostrou esse passo a passo para que eu pudesse abençoar outras pessoas. Hoje eu consigo abençoar centenas, milhares de alunas. E talvez hoje você ainda não é minha aluna, mas hoje você será abençoada porque eu vou te mostrar todo um passo a passo. E a palavra que eu quero que você guarde no seu coração hoje é: simplifique. Para de ser exagerada. Simplifique. O simples funciona muito bem. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Eu me emociono todas as vezes que eu me lembro dessa história. Porque tudo que eu fazia era para o bem dos meus filhos. Eu queria de fato que os meus filhos fossem os mais inteligentes, eu queria oferecer o melhor conteúdo para eles. E eu achava que realmente o que importava era a quantidade. E eu ficava frustrada. E aí eu quero que você pense aqui comigo. Quando as coisas não começam a funcionar da forma como você está planejando, você fica como? Irritada, não é? Nós ficamos irritadas. E aí começam as brigas. Você é o termômetro da sua casa. A mulher, ela é o termômetro da casa. Você pode perceber. Se você acorda irritada, a tendência é que todos da casa fiquem irritados. Começa aquela briguinha, aquela coisinha. Se você acorda calma, tranquila, a tendência é que as coisas caminhem dessa forma. E aí a minha vida estava se transformando num caos, porque eu me sentia culpada. Aí os meus filhos choravam, eu chorava, e era um caos. E por fim, estava errado.
Olha só, eu imprimi um absurdo de coisas e não conseguia colocar em prática. O meu marido, ele chegou, ele tirou um extrato da impressora. Ele falou, Priscila, não tem condições. A quantidade de páginas que você já fez de impressão. E no final das contas, eu joguei fora. Eu gastei comprando material, gastei com papel, gastei com tinta, gastei meu tempo e eu não usei. Eu era louca do material. Eu quero te convidar nessa noite para que você acalme o seu coração. Porque no meio do caos a gente não consegue fazer nada. Que você tranquilize a sua mente e que você entenda que você vai precisar simplificar. Simplificar. Hoje, nessa aula, eu vou te mostrar os primeiros passos para você começar o planejamento. Então, eu vou te mostrar os primeiros passos. Você vai aprender, você vai aplicar. Porque se você entende o que eu tô te falando hoje e não aplica, você vai esquecer, você não vai fazer e você não vai ter resultados. Então, nós teremos várias aulas juntas ao longo desse mês. Quinta-feira nós teremos outra. Simplifique. Eu vou ler um texto aqui para vocês. Presta atenção. Nesse livro aqui, sobre o modo de aprender, fala o seguinte: por isso peço a vós que vos ocupeis da sabedoria, que suporteis que eu empregue com os vossos filhos os obséquios de uma nutrição devida, que eu profira palavras não de grande perícia, mas de amor, que eu distribua em tenras gargantas não comida sólida, mas leite, e que ofereça lições maiores apenas na medida em que o vosso filho, assim como os demais, se desenvolver tanto em conhecimento quanto em idade. Nós precisamos ter foco. A primeira palavra que eu pedi para vocês guardarem foi o quê? Simplifiquem. A segunda palavra que eu quero que vocês guardem é: treine a atenção do seu filho. Nós precisamos treinar a nossa atenção. Nós precisamos ter a capacidade de ter uma atenção seletiva. O que significa isso? Enquanto você está fazendo uma coisa, várias outras coisas vão estar acontecendo. Você tem que ter a capacidade de focar naquilo que de fato é muito importante. Você precisa treinar a atenção do seu filho. Quando você oferece tudo de forma superficial, de forma desorganizada, como está sendo feito nas escolas, e não se iluda, porque isso não está acontecendo em escola pública somente. Um livro desse aqui, ele custa quase R$400 e você pode pesquisar aí. E sabe o que o seu filho vai aprender? Nada. Nada. A probabilidade do seu filho terminar esse livro aqui e você falar assim: meu Deus, o meu filho está com dificuldade no aprendizado, ele não consegue escrever nada direito, é imensa. E isso você pagando R$3.000 de mensalidade, mais tudo que precisa arcar, e um livro desse pro seu filho, de quase R$400. Entenda, os conteúdos precisam ser organizados. Se o seu filho não estudou gramática, se o seu filho tem dificuldade para ler, se o seu filho tem dificuldade na ortografia, não adianta, ele pode estar no 6º ano, como essa criança está aqui, ó, no 6º ano. Não tem conteúdo de ortografia aqui dentro. A gramática, ela é vista assim, ó, uma vez ou outra, de vez em quando, de forma rasa. Eu vou mostrar para vocês.
Eu vou mostrar pra vocês. Não dá certo. O conteúdo ele precisa estar estruturado. Agora tem um outro ponto, que eu sei que é uma das maiores preocupações que vocês têm. Priscila, eu não quero que falte nada pro meu filho. Eu não quero que o meu filho fique atrasado em relação às outras crianças. Eu quero oferecer o melhor para o meu filho. Veja bem, nós temos uma tendência a ser muito apressada. Muito apressada. Se o seu filho não aprendeu o que é a estrutura, não adianta você enfiar em tenras gargantas um conteúdo sólido, porque ele não vai absorver, não vai adiantar. Não vai. Olha aí, ó, a professora Juliana. Verdade, meus alunos aqui de BH estudam com esse livro. Preciso complementar. O livro é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Gente, é ruim pra valer. Eu vou mostrar que eu marquei, porque eu fiquei horrorizada. Olha só. Só pra vocês verem o que os seus filhos estão recebendo nas escolas, gente. Isso não é brincadeira. Ó, você pode falar assim, Priscila, eu não sei por onde começar, eu não sei como complementar. Olha aqui. Gente, eu marquei pra vocês. Olha aqui. Clássico em nova roupagem, entendeu? Clássico em nova roupagem. É isso. Quadrinhos. É um clássico em nova roupagem. É isso que seu filho vai receber, ó. Você vai estar pagando 3 mil de mensalidade, pagando 300, quase 400 reais nesse livro, e ele vai ter acesso a um clássico com nova roupagem, né? Não vou mostrar mais por agora, não, mas só para você entender o nível. Não, eu vou mostrar mais um aqui para vocês acharem que eu não sou exagerada. Aí você que é uma mãe cristã, entendeu? Uma mãe que quer colocar os seus filhos, quer aproximar os seus filhos do caminho do Senhor. É isso aqui, ó, que seu filho vai receber lá, ó. Isso aqui, tá vendo? Diversidade. Respeito à diversidade, tá? Deixa eu mostrar mais um aqui. É isso aqui que seu filho vai ler, ó. Isso aqui, ó. Feminismo. Direito das mulheres. É isso que seu filho vai ler. Quer mais? Vou mostrar. Aqui, ó. A desigualdade de gêneros. Entendeu? É isso que tem. É isso aqui, ó. É os clássicos com uma nova roupagem. É isso. Então, além do seu filho não ter acesso a um conteúdo organizado, com profundidade, seu filho vai ter contato com isso aqui, ó. E, sinceramente, a maioria dos pais que estão pagando esse preço, eles não vão olhar o material por dentro, folha por folha. Não vão. E, gente, deixa eu falar uma outra coisa. Não, isso aqui não é algo isolado, não é essa editora. É geral. Então, nós precisamos acordar pra gente salvar os nossos filhos. Eu não tô falando aqui só de questão de conteúdo educacional, não. Eu tô falando de salvar a alma do seu filho. De aproximar o seu filho do Senhor para que, de fato, ele cresça em conhecimento, mas ele cresça em sabedoria também. Porque o cérebro das crianças estão podres. Por quê? Vocês viram a reportagem de Oxford? Viram? Falando sobre o cérebro podre. As crianças estão transformando os cérebros dela podre. Porque não recebe um estímulo adequado, não recebe um conteúdo adequado, não recebe nada de forma estruturada. Você pode salvar o seu filho e nós vamos fazer isso juntas. Nós vamos fazer isso juntas. Combinado? Então vamos lá. Pega papel e caneta. Quais foram as duas palavras que eu falei
Primeira, simplifiquem. Simplifiquem. Segunda, qual era? Quem lembra? Quem lembra? Estão comigo ou não? Vamos participar? Vou mostrar o planejamento aqui para vocês agora. Já esqueceram? Isso, parabéns, foco. Treine a atenção dos seus filhos, a sua atenção. Atenção é algo que precisa ser treinado. Se você tá muito agitada, o dia começa agitado, sua casa tá uma agitação, aí seu filho começa a fazer uma atividade, aí vem outra, aquela confusão. Isso dispersa. Foca. Por que eu gosto de fazer o planejamento anual? Por que eu gosto de fazer? Porque eu já sei o que vai ser dado durante todo o ano. Os meus filhos já sabem, tá ali. Priscila, e se der errado, e se falhar? Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Combinado? Então vamos lá, vamos começar aqui. Ó, mais um detalhe. Hoje eu vou disponibilizar todos os programas para você ter acesso a materiais de qualidade e você não ter que se conformar com esse lixo aqui, ó. Tá? Seu filho vai aprender gramática de verdade, vai ter acesso a bons textos, vai aprender a escrever de verdade. Isso é a base. Priscila, eu não consigo complementar com outros conteúdos. Foca no português. Deixa seu filho bom. Deixa seu filho bom. Ele precisa ser bom. Você já percebeu como que as pessoas hoje são todas medianas? Ou são todas abaixo da média? A pessoa não consegue ser boa em nada. Sabe por quê? Porque a escola faz isso de propósito. É um sistema que foi desenvolvido para emburrecer os nossos filhos. A criança vai ver de tudo, mas não vai aprender nada com profundidade. Ela não vai ser especialista em nada. Até porque ela não vai aprender a pensar, a questionar, a organizar as ideias. Estudar gramática desenvolve a habilidade de pensar. Então hoje eu vou disponibilizar todos os programas e os combos. Durante a semana eu vou explicando mais para vocês. E nós teremos o lançamento do livro de ortografia. Cadê ele? Do segundo semestre, tá bom? Teremos o 1 e o 2. Então a criança vai começar por qual? Primeiro semestre. Você começa pelo primeiro semestre, depois pelo segundo. Quem já é minha aluna e tem do primeiro, vai garantir o segundo, tá bom? Mas bora começar o nosso planejamento. É literalmente um emburrecimento programado, né? Tá mais do que programado. Eu não vou deixar fazer isso com os meus filhos. Você que tá aqui comigo também não vai deixar. Eu vou ajudar vocês. Vamos juntas? Então vamos lá. Uma vez que a gente sabe que para que o planejamento dê certo, a gente precisa o quê? Simplificar, certo? Nós vamos simplificar. O que eu preciso entender? Que o bom planejamento é aquele que eu consigo tirar do papel e cumprir, não é? Se eu não consigo cumprir, ficou lindo. Isso me frustrava, tá? Vou ser sincera. Eu faço homeschooling com os meus filhos. Eu seguia muitas mães que faziam homeschooling. O planejamento era algo tão complexo. Os objetivos gerais, os objetivos específicos, não sei o que de cada conteúdo. Era tanta coisa para preencher que eu ficava frustrada, porque eu não dava conta. Minha vida tá acontecendo. Eu não tenho só isso para fazer, eu tenho outras coisas. E aí, eu ficava me sentindo um lixo, porque eu olhava para aquela imagem de perfeição e falava, meu Deus, é muito perfeita. E eu me comparava. E eu me frustrava. E eu descontava em quem? Nos meus filhos. Porque a gente desconta a primeira pessoa que está do nosso lado e os mais frágeis. Eu decidi mudar. Eu decidi ser uma nova criatura. Eu decidi transformar a minha mente. E eu decidi crer que Deus faz o que eu não posso fazer.
e que o sucesso dos meus filhos, Deus ele vai dar. Isso não significa que eu vou ficar de braços cruzados sem fazer nada. Isso significa que eu vou fazer a minha parte. E que Deus, ele vai me capacitar a cada momento para que eu acerte. E se eu errar, ele vai me mostrar qual é a direção que eu devo tomar. E foi aí que nasceu o nosso planejamento e que tem funcionado por muitos anos e que, graças a Deus, mudou a minha casa, mudou a minha família. Esse planejamento dá para você que é mãe que faz homeschooling utilizar, dá para você que é mãe que complementa, que faz after com seus filhos, complementa junto com a escola, você vai conseguir utilizar. Você que é professora, você vai conseguir ter ótimas ideias para conseguir fazer um bom planejamento. Mas acalma seu coração, porque você precisa se colocar aqui, ó, no alto. A gente precisa se afastar da situação, porque enquanto você está dentro da situação, você não consegue enxergar nenhuma possibilidade de mudança. Quando você vai lá pro alto, você vê o que está acontecendo de fato. Você consegue enxergar o que é uma prioridade e você consegue mudar a história planejando de acordo com a necessidade do seu filho. Então a primeira coisa que eu faço eu tenho aqui o planner, tá? Primeira coisa que eu faço, eu pego o planner, pego uma agenda. Esse planner vai estar disponível. Gente, tá assim, ó, de graça, tá? Pra falar assim, eu não sei o que eu faço. Tá aqui. Gente, literalmente, R$49, você não consegue comprar nem um hambúrguer, tá? Você vai ter um planner, esse aqui, todo bonitinho. Primeira coisa que eu faço eu vou virar a câmera aqui. Ó, pra mostrar pra vocês, espera aí. Virei, ó. Então vamos lá. Tá aqui o planner, tá bom? Então tem aqui o planner. Eu vou ensinar para vocês esses primeiros passos para vocês conseguirem começar o planejamento. E o combinado vai ser o seguinte: vocês vão aplicar tudo que eu vou ensinar. Na quinta-feira eu vou mostrar o planejamento anual, porque aí é mais detalhes. Eu não vou entregar tudo de uma vez, porque senão vocês não vão dar conta de digerir. Lembra do livro que eu li para vocês, né? Eu não posso enfiar tudo em terras gargantas. Vamos aos poucos, para vocês conseguirem aplicar. Então, aqui no meu planner, o que eu coloquei aqui? Tem um calendário 2025, normal, e aqui tem um calendário de aulas programadas. Por que eu faço isso? Porque aqui eu anoto cada dia... Deixa eu pegar um marca-texto aqui. Eu anoto cada dia que vai ter aula. Aqui, ó. Nem é esse. Peraí. Eu anoto cada dia que não vai ter aula. Esse aqui meio de laranja aqui, ó. Não vai ter aula. Então eu vou marcando. Dia 1º, dia 2 não tem. Aqui eles vão começar a aula que dia? Dia 20. Tá dando pra ver, gente? Fala pra mim. Vocês precisam entender isso aqui. Eu faço isso pro ano inteiro. Eu vou marcando. Todo mês você vai perceber que eu deixo uma semana sem aula, ó. Todo mês tem uma, às vezes tem um pouquinho mais. Mas, ó, praticamente todo mês, aqui dezembro, tem uma semana sem aula. Por que eu faço isso? Significa que eles não terão aula? Não. Significa que eu não vou planejar essas aulas. Então, uma semana sempre vai estar livre, sem nada. Por quê? Porque, vamos supor aqui, ó, começou no dia 20. Meus filhos começam a aula aqui dia 20. Gente, vocês vão fazer de acordo com a vida e a rotina de vocês. Isso aqui eu tô ensinando o passo a passo, a estrutura. Você vai fazer de acordo... Priscila, eu quero começar só em fevereiro. Beleza? Quero começar só em março. Tudo bem, faz do seu jeito. E aí, o que acontece? Eu vou anotar aqui quantos dias. Então, a primeira coisa que eu faço pego minha agenda e vou programar essas aulas. Eu deixo essas semanas livres porque caso, por exemplo, eu vou ter que fazer uma viagem em março. Não era algo programado. Não era algo programado. E eu vou pegar bem essa semana aqui do dia 10 ao dia 14. Eu vou perder meu planejamento do ano inteiro por causa disso? Não. Eu sempre tenho uma semana a mais. Eu sempre deixo uma semana a mais.
Essas semanas que eu deixo sem planejar, eu não conto como dias letivos. Gente, eu não sou escola. Eu não cumpro essa questão de... embora eu coloque aqui, eu não tenho necessidade nenhuma de cumprir esses dias letivos. Então, se a gente for parar para pensar, uma criança que vai para a escola e uma criança que estuda em casa, focada, sem recreio, sem distrações, o rendimento de uma criança que está como se fosse particular é muito maior do que uma criança com 20 alunos dentro de sala de aula. Então, eu não me preocupo com essa questão da quantidade. Eu me preocupo eu vou conseguir fazer com que os meus filhos cumpram todos os conteúdos que são necessários, certo? Inclusive, eu vou falar um outro ponto bem importante depois para vocês em relação a essa questão do conteúdo. Então, a primeira coisa que eu marco é isso. Então, o que eu preciso que vocês se organizem? Pegue o calendário. Quem quiser adquirir o planner, esse planner aqui, vai estar disponível no final da live. Vai ter lá o planner para você adquirir. Você vai anotar todos os dias que você vai dar aula. Priscila, meu filho já estuda meio horário na escola. Eu vou complementar. Tá. Eu tenho que fazer isso? Eu aconselho que faça. Porque por mais que você vá fazer 1 hora de atividade todo dia, se isso estiver organizado, quando a gente consegue planejar, a chance de falhar é muito menor. Então se organize, tá bom? Gente, fala pra mim se tá travando. Fala pra mim. Tá travando? Tá travando ou não? Não? Então tá. Então, esse é o primeiro passo. Pegar um calendário e programar quais serão os dias. Ah, você vai emendar nos feriados? Anota. Vai viajar em julho? Anota. Anota tudo. Deixa uma semana, deixa alguns dias livres. Quando eu falo dia livre, vou até virar aqui para vocês me entenderem. Eu não tô falando que a criança vai ficar à toa sem fazer absolutamente nada. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que esse dia não vai ter aula programada. Então eu posso usar essa semana para fazer revisão. Eu posso usar essa semana para fazer algum tipo de projeto que meu filho, que a gente queira fazer juntos. Eu posso rever algum conteúdo que eu vi que ele precisa de aprofundar mais. Essa questão da voz sair distorcida, gente, é porque no telefone Android, às vezes acontece isso mesmo, tá? Mas isso aí é questão deve ser só o seu telefone, é o Instagram, tá acontecendo isso mesmo. Então tá, então vamos voltar aqui. Entenderam? Então essa semana, todos os dias que eu deixei sem aula programada, eu vou fazer alguma outra coisa. Ou eu vou usar para colocar o conteúdo em dia, ou eu vou usar para reforçar algum conteúdo que eu quero que meu filho tenha mais profundidade, ou eu vou fazer uma avaliação, uma revisão, ou eu vou fazer algum projeto, ou eu vou fazer alguma coisa. Significa que a criança vai ficar à toa? Não. Outro ponto. Treine o seu filho não para ter uma mentalidade escolar. Seu filho pode muito mais do que isso. Nós fomos criadas assim, pelo menos eu fui. Segunda a sexta eu estudo. E olha que eu estudava muito, eu era muito estudiosa. Eu sempre tirei notas muito boas. Eu era uma das primeiras da classe, sempre. Sempre gostei de estudar. Mas quando chegava férias, eu estava livre. Quando terminou, né, eu terminei o ensino médio, eu falei, nossa, eu tô livre. Né? Então, isso é um comportamento normal das pessoas hoje. É fazer aquilo por obrigação. E odeiam estudar. Então nós precisamos começar a mudar a mentalidade dos nossos filhos e entender que estudamos pro resto da nossa vida. Não é só pra nota, não é só porque a escola tá mandando. Porque isso é importante pra mim como ser humano. Seu filho, aí como que ele vai aprender isso? Você vai inculcar isso na cabeça do seu filho, moldando o seu filho. Seu filho vai ver você estudando. Seu filho vai começar a estudar. Priscila, meu filho não quer estudar. Desenvolva o hábito do estudo. Como que você vai desenvolver? Montando uma rotina de estudo. Eu vou tomar bastante cuidado para mostrar essa rotina aqui. Por quê?
Porque eu não quero que vocês sofram. Eu não quero que vocês se comparem com a minha rotina. A minha rotina é uma. Eu preciso colocar isso tudo de conteúdo para os meus filhos, porque eu tenho um outro tipo de rotina, de fato, mais apertada. Mas você vai fazer de acordo com a sua realidade. Pri, eu consigo 2 horas por dia. Não vou conseguir colocar tudo. Coloca português e matemática. Coloca português e matemática. E os outros? Faz leitura em voz alta. Deixa seu filho ficar bom em português. Deixa seu filho ficar bom em matemática. Se ele ficar bom em português, ele não vai demorar para fazer atividade. Ele não vai demorar demais para fazer atividade. Ele não vai demorar para escrever. Foca no que é base para o seu filho conseguir avançar, tá bom? Vocês querem essa rotina aqui, esse esqueletinho? Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou ver com o pessoal do meu suporte se eles conseguem quinta-feira entregar, tá? Pra quem estiver comigo na quinta, que a gente vai ter a segunda parte, tá bom? Isso, é uma inspiração, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, organizar o horário, calendário, tá? Agora você vai parar pra pensar, quais serão os dias que você vai dar aula? Você já definiu aqui, no meu caso, segunda a sexta. Embora, sábado, quando eu tô em casa, eles fazem inglês. Inglês, eles fazem todos os dias. Eles amam. Então, eles fazem todos os dias. Eles fazem inglês todos os dias. Então, o que acontece? Sábado, se eu estiver em casa, eles estão fazendo inglês. Domingo, se eu estiver em casa, eles vão fazer inglês. Então, eu nem coloco aqui no planejamento, eu nem conto, tá bom? Mas eu coloco aulas programadas aqui de segunda a sexta. Sábado, domingo, continua a leitura normal, inglês normal, tá bom? Tudo normal. Então, depois que você definiu os dias, qual vai ser o horário? De manhã ou de tarde? De manhã ou de tarde? Nesse planejamento inclui atividades físicas? Não, porque eles fazem isso na parte da tarde. Aqui eu coloquei só os conteúdos que eles fazem na parte da manhã. Então, a leitura da Bíblia, a gente acorda, toma café da manhã, faz a leitura da Bíblia, português, matemática, ciência, história, geografia, tá bom? Inglês, que eles fazem todos os dias. Só esses conteúdos mais fixos. A academia, eles vão todos os dias, gente. Todo dia de tarde eles têm treino de academia. Então, isso eu não conto. Aqui eu coloquei, a gente tem aula de artes na sexta, se eu não me engano. Deixa eu ver, cadê? Sexta-feira, tá? Uma vez por semana. As minhas alunas. Cadê as minhas alunas PDL? Minhas alunas FGP, minhas alunas do Método Lei. Olha aí, Rizomar. Vamos lá. Então, vamos, que aí eu vou abrir para perguntas. Então, o que eu quero que vocês aprendam hoje? Calendário. Vocês vão definir os dias e os horários. Combinado? Olha aí as minhas alunas. E agora a rotina semanal. O que vocês precisam definir? Olha aí as minhas alunas. Não perdem uma. Coisa boa. Que maravilha, hein? Vamos lá. Como é que eu monto essa minha rotina aqui? Então, aqui tá a rotina da Ana Luísa e do Luiz Felipe, tá? Eu coloquei aqui café da manhã e a Bíblia aqui, mas a aula começa mesmo 7h30, tá bom? Às vezes eles começam um pouquinho mais cedo, mas aqui. Então, eu até coloquei inglês aqui no domingo, tá vendo? Porque eles fazem todos os dias mesmo. Então, vamos lá. Segunda-feira, eu coloquei 30 minutos de história. Então, eu coloquei aqui, ó, história, geografia, história, geografia, história. Então, 3 vezes na semana história, 2 vezes geografia e 2 vezes ciências, tá bom? Olha aí a Meire, todos! Coisa boa. Agora, coloca aqui pra mim nos comentários quem é novata. Coloca aqui pra mim. Pri, eu cheguei há pouco tempo aqui no seu perfil, sou novata. Nós vamos te dar boas-vindas. Ó, isso aqui, gente, deixa eu explicar uma coisa. São anos e anos e anos cumprindo essa rotina.
Eles estudavam até o ano passado, até às 11. Esses aqui não tinha nesse horário, né? Eles estudavam até às 11. Agora, eles vão ficar um tempo maior estudando mesmo. Então, assim, não se baseia pela minha. Eu vou ensinar para vocês uma forma de vocês fazerem de acordo com a realidade. Sejam bem-vindas. Minhas alunas veteranas aí, vamos dar boas-vindas para todo mundo que é novato aqui, tá? Todo mundo aqui, vocês fazem parte de uma família. Aqui ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo caminha junto. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu vou pedir pro meu suporte, na quinta-feira, liberar para quem estiver comigo na aula de quinta, que eu vou mostrar aquele planejamento mais complexo, o esqueleto da rotina, tá bom? Que aí vocês podem escrever o de vocês. O que eu quero que vocês entendam? Se você conseguir colocar o seu filho para estudar 30 minutos, vou anotar aqui, ó. Ai, deixa eu pegar meu canetão aqui. Ó, 30 minutos. Português. 30 minutos. Matemática. Todos os dias. Pronto. Pelo menos. Priscila, não consigo complementar. Faz isso. Priscila, não consigo. Meu filho tá com muita dificuldade em português. Larga a matemática. Fica 30 minutos, descansa 10, fica 30 minutos. Ah, Priscila, você tá falando isso porque você tem material de português. Não. Porque se seu filho não aprender a ler, escrever e interpretar, nem matemática ele vai conseguir fazer. Então, gente, Priscila, trabalho o dia todo, meu filho estuda meio horário, vem entupido de conteúdo da escola para fazer, não consigo, isso aqui para mim não existe, isso aqui é fora da cogitação. Sou uma mãe ruim por isso? Claro que não, cada um vive a sua realidade. Eu não fazia isso aqui também antes, tá? Cadê as minhas alunas antigas aí? Eu complementava, eu fazia homeschooling com os meus filhos nem iam pra escola, eu fazia só português e matemática. Só. Eu não dava conta de fazer os outros conteúdos, não dava tempo. Tá bom? Então, gente, foca no que é muito importante. Português. Português. E aí você vai distribuir e vai entender o seguinte. Tudo na vida tem um caminho, um início. Então aqui tá todo mundo começando, montando o planejamento. Esse é o início. E quando você começa a fazer, quando a gente tá no inicinho, a gente não vê tanta diferença. Olha como que melhorou só um pouquinho. Olha como é que melhorou só um pouquinho. Mas à medida que você continua o seu caminho, fazendo todos os dias, esse ângulo, ele vai abrindo. Ele vai abrindo. E aquilo que era tão pequenininho e insignificante, devido à sua persistência, se tornou algo grande. Então eu quero que vocês definam um horário. Um horário. É um pouco todos os dias. O seu filho, ele tá com uma montanha de problema. Tá com dificuldade para ler, tá com dificuldade para escrever, não sabe regras, não tem atenção, não gosta de estudar. É um problema, uma dificuldade, irritado, nervoso, cansado, estressado. Eu também tô assim. É um mundo de problema. Aí você tá aqui tentando carregar isso aqui nas suas costas. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai. Então faz o seguinte, pega pedacinho por pedacinho. Gente, eu não sei desenhar não, mas eu tô aqui. Pega pedacinho por pedacinho e vai resolvendo. Ó, hoje eu vou resolver isso aqui, ó. Leitura. Vou focar na leitura. Vou focar, vou ensinar, vou ver quais são as lacunas que ele tem e vou ajudá-lo nesse problema. Quando eu resolver isso aqui, eu vou passar para o próximo. E é uma coisa de cada vez. Quais são os passos que você vai dar para alcançar o objetivo que você quer? A sua meta. Tá bom? Então eu quero que vocês pensem não no todo, mas entenda que para você conseguir carregar tudo isso aqui,
vai ter que ser aos pouquinhos. Só que aí tem um detalhe. Se você tem a ferramenta certa, você não vai precisar cavar isso aqui com a unha. Porque vai doer. Vai demorar. Vai doer demais. Se você tiver uma escavadeira, o material certo, isso vai facilitar a sua vida. Tá bom? Então, eu não quero que vocês pensem nessa rotina de estudo dessa forma como eu fiz a minha. Eu quero que vocês pensem o seguinte. Vamos anotar aqui os pontos que vocês precisam definir? Então, ó, primeira coisa. Simplificar. Tá? Simplifica. Qual é, vocês vão escrever aí pra mim, escrevem aí pra mim. Qual é a maior necessidade do seu filho hoje? Hoje, tá? Coloca aí pra mim nos comentários. Então, você vai definir quais serão os dias que você vai estudar com seu filho. Horário. Manhã ou tarde. Se vocês puderem anotar isso, vai ser bom. Olha só, ortografia, leitura e gramática, leitura e gramática, leitura. Vamos lá. Tempo. Quanto tempo que você consegue? Ah, Priscila, eu quero fazer igual você. Eu quero 5 horas, 4 horas. Mas isso é possível de ser cumprido? Gente, vamos lá. Eu quero que vocês montem um planejamento que seja possível. Eu quero que você tenha resultado. Eu não poderia fazer um planejamento desse nunca, alguns anos atrás, nunca. E eu faço assim porque os meus filhos eles já estão acostumados. A parte da manhã, aqui, ó, eles nem sentem, é como se é igual respirar, porque eles já estão acostumados. Significa que eu nunca tenho perrengue, gente? Claro que não, de vez em quando dá uns perrenguinhos. Meus filhos são normais, tá? São crianças. De vez em quando tem um perrengue, né? Faz parte. Mas a gente tem que ter o quê? Paciência. A gente tem que ter paciência, tá? Então, foca aqui, ó. Qual vai ser o dia, o horário e tempo? Por quanto tempo? 1 hora? 2? 3? Você faz homeschooling? Não faz? Complementa junto com a escola? Você vai focar só em qual conteúdo que você precisa? Consegue olhar tudo? Não, Priscila. Vou focar aqui, é só português? Beleza, mas anota. Eu quero que vocês anotem isso aqui pra mim. Tá bom? Se vocês não tiverem isso, vocês não conseguem começar o planejamento. Eu não consigo pegar o material aqui, ó, e distribuir se eu não sei que dia que ele vai fazer. Não consigo. Não dá. Tá bom? Então, ó. Beleza. Anotaram isso? Fala pra mim, gente. Anotou? Então, você vai simplificar. Tem que ser um planejamento possível de ser cumprido. Isso aqui, ó, é o bom planejamento. É isso aqui, ó. Aquele que eu consigo cumprir. Quais serão os dias? O horário. Vai ser manhã ou de tarde? Tempo. Quanto tempo? Beleza. Posso apagar? Ai, que ótima pergunta, Naya. Ó, a Naya fez uma pergunta excelente que eu não ia lembrar de falar. Eu vou falar aqui. Anotaram? Então vamos apagar aqui pra gente ir pra próxima. Priscila, seus filhos cumprem esse tempo aqui. Como é que funciona isso? Eu vou virar aqui porque esse eu preciso olhar pra vocês. Aqui, vocês vão observar que matemática e português tem 50 minutos, tá? Tanto português quanto matemática. Português, quando é redação, eles ficam mais tempo, tá bom? Eles ficam 1h30, mais ou menos. Veja, presta atenção. Como é que eu ensino os meus filhos? A gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que ter sabedoria. O Espírito Santo, ele nos dá sabedoria todos os dias. Isso significa que a gente não vai errar? Não. Significa que a gente vai errar. Mas tá tudo certo. Faz parte da vida. Mas o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração e ele nos mostra qual é a melhor direção a ser seguida. Eu tinha muito problema em relação a essa questão do horário. Porque eu ficava assim, se eu deixo livre,
fica aquela enrolação. Entendeu? Não tem horário. Fica enrolando. Fica solto. Se eu marco um horário, às vezes fica apertado. Pode ser que não dê tempo. Ou às vezes a criança faz rápido demais. E aí, o que ela vai fazer no resto do horário? Não é assim? Eu acho que essa é uma das maiores dúvidas e dificuldades. Então, o que acontece? Eu estabeleço um horário para que eles entendam que na vida a gente tem que pegar e fazer o que precisa ser feito. Uma coisa que eu não suporto. Eu não suporto mesmo, gente. É sério. Me tira do sério. É aquela pessoa que fica enrolando. Eu não suporto pessoa que enrola. Eu não suporto, porque isso tem gente que tem isso entranhado. A pessoa, ela acha que tá passando o outro para trás, mas ela tá prejudicando ela mesma. E isso é um padrão de comportamento. Porque tudo que fazemos repetidamente gera um padrão. A gente aprende por repetição. Então, se o seu filho só faz o que você manda, a tendência é que o seu filho não desenvolva autonomia. Então, a gente precisa mandar e soltar um pouquinho. Solta a corda um pouquinho, deixa ele tentando fazer também. Vai direcionando. Mas não pode ser aquele pau mandar, sabe? Aquela coisa, só faz se você manda, E aí, a criança ela é treinada assim na escola. Se é pra fazer a página 2 e 3, ela vai fazer a página 2 e 3. Se a professora não mandou estudar, eu não vou estudar. Na época que o cérebro está mais apto ao desenvolvimento, a criança ela está sendo treinada todos os dias por 5 horas a fazer só o que o outro está mandando. Se ela vê ali um papelzinho jogado no chão, ela não vai catar, porque a professora não mandou ela catar. É isso. Os nossos filhos, eles estão sendo treinados para isso. A gente tem que tomar cuidado. Então, o que eu ensino para os meus filhos? Pega e faz o que precisa ser feito. E aí eu converso mesmo, tá? Eu converso mesmo. E significa que eles têm dia que eles não enrolam? Tem dia que enrola, gente. Eles são crianças. Normal. Mas aí a gente ensina. E é quando eles erram, é a oportunidade que a gente tem para reforçar o que é para eles fazerem ao contrário, né? Que não é para continuar errando, é para mudar de direção, que tá errada essa direção. E aí eu estabeleço um horário para que eles entendam que tudo isso aqui é possível de ser cumprido, se eles tiverem foco e atenção. Priscila, não conseguiu cumprir. Eles vão ficar mais tarde fazendo. Por isso que eu tô falando, faz um planejamento que seja racional. Se você tá começando agora, você não pode pegar e já pegar os seus filhos na goela. Não dá, eles não vão fazer, sua casa vai se transformar num caos, vai dar errado. Começa aos pouquinhos, 30 minutos. Vai apertando aos pouquinhos. É igual aparelho. Eu usei aparelho por muitos anos. Eu cheguei no meu dentista e falei, aperta tudo de uma vez, pra eu ficar pouco tempo com esse negócio. Eu odeio esse aparelho. Ele falou, não pode, tem que ser aos poucos. Aí todo mês eu ia lá, uma vez no mês, pra ele dar uma apertadinha. E todo mês eu falava, tem como se apertar mais, pra andar mais rápido? Ele não podia apertar tudo de uma vez e não podia deixar solto, porque senão eu não ia ter resultado. Então, você vai começar com o tempo que você percebe que é possível, você conhece o seu filho, você sabe quanto tempo que ele consegue ficar focado. Começa com essa quantidade de tempo, 30 minutinhos, talvez 30 minutos pra você já vai ser uma luta. É treinamento mesmo. Você vai começar e aí acostumou, dá uma apertadinha, fica 40, 45, vai dando uma apertadinha, coloca um outro conteúdo, tá bom? É isso. O que eu quero que vocês se preocupem? Constância. Então, eu estabeleço um horário para eles que precisa ser cumprido dentro desse tempo. Se for antes, tudo bem, mas entenda, olha o padrão, olha o padrão comportamental. Vou fazer de qualquer jeito para ficar livre. Não. A gente não faz isso.
Quem é mãe aí já falou pra criança que tava lá, a criança que tava agitada, que não concentrava, que não sentava, que não ficava quieta pra estudar, e você fala assim, senta e vai fazer sua atividade pra você ficar livre logo, né? Não é assim? Erradíssimo. A gente não pode fazer isso de jeito nenhum. Porque ele não tem que ficar livre, a gente quer ficar livre de uma coisa que é ruim. A gente tem que sentar e concentrar para fazer o nosso melhor, filho. Vamos lá, vamos focar aqui, vamos fazer o nosso melhor. Nós vamos fazer aqui 20 minutinhos. Combina. Olha aí, todo mundo, eu. Pois é, quem nunca falou pra criança terminar logo pra ficar livre, não é? Gente, eu não tô te julgando, não tô mesmo. Eu só estou falando que a gente precisa mudar. A gente precisa ver, pô, tá errado eu falar desse jeito. Eu tô criando um padrão errado pros meus filhos. Ele não tem que ficar livre. A gente tem que falar, filho, tudo que a gente coloca a mão pra fazer, a gente tem que fazer o nosso melhor. Começa a falar frases assim na sua casa. O que a gente começa, a gente termina. Aí a gente tem que tomar cuidado. Olha a importância de pensar. Ah, eu comecei, eu tenho que terminar, mas se eu comecei errado, eu tenho que terminar. Não, a gente ajusta. É o A. Aprendeu, aplica e ajusta. Começou, tá dando errado? Ajusta. A gente não para, a gente ajusta. Tá bom? A gente ajusta. Ah, mas meu filho não gosta de estudar e a gente não pode obrigar a criança. Claro que pode obrigar. Claro que pode. Óbvio. A gente obriga. No início, os meus filhos não tinham o hábito de ler. Não tinham. Hoje eles têm. Mas não tinham. Eu mandava, vai ler, e eu marcava tempo. Vai ler 20 minutos. 20 minutos. Senta aí e lê em voz alta. É isso. O início é difícil? É, gente. Pensa na dieta. Pensa nas coisas que você precisa fazer e você não tá fazendo. Início é difícil pra todo mundo. Mas você é forte. Você vai colocar uma meta que seja possível de ser cumprida. E você vai fazer todos os dias um pouquinho. Combinado? Então, estabeleceu quais serão os conteúdos, qual é o horário, por quanto tempo, tá bom? Como é que a criança faz? No meu caso, 50 minutos, tá. Fez antes? Fez bem feito? Entendeu? É isso, né? Não é fazer pra ficar livre, é fazer realmente. Se deu conta de fazer, que maravilha. Agora, toma cuidado com o seguinte. Pegar no pé de vocês agora aí um pouquinho. Não seja, porque eu já fui essa mãe. Presta atenção. Não seja aquela mãe que, já que ele terminou mais cedo, deixa eu colocar mais algumas coisinhas aqui. Poxa, faz um planejamento, deixa ele sentir o gostinho de falar: nossa, eu fiz tão focado, com tanta atenção, tão empenhado, tão dedicado, que olha, dei conta de fazer tudo, ainda sobrou tempo. Olha aí a Bruna. É, minha gente, eu já fui dessas. Já fiz muito isso. Não faz isso. Deixa a criança ficar com gostinho de quero mais. Deixa ele sentir esse prazer de falar: nossa, que delícia de atividade. Meu Deus, que vontade de fazer de novo. Sabe? Não tope o menino. Nossa, aquela coisa... Não, gente, tem atividade que é um sacrifício, é um esforço. É, gente, porque não é gostoso todo dia, não. Estudar exige esforço, exige sacrifício. Mas você quer sugar até a última gota do menino, entendeu? Você quer... Calma. Deixa ele sentir o gostinho. Coisa mais gostosa que tem, eles falarem assim: posso fazer mais uma? Aí você fala: não, hoje não. A vontade de falar: faz. Aí você fala: não, hoje não, amanhã. Aí a criança já começa o dia assim: já posso fazer? Deixa eu fazer, mãe. Certo? Então, não faça isso. Não sugue até a última gota. Deixa ele sentir o gostinho de quero mais. Tá? Manda as dúvidas aí pra mim. Então, ó, esses são os primeiros passos.
Organizar o horário, qual conteúdo, simplificar isso, gente, simplifica. Você vai olhar para esse papel que você tá anotando e você tem que ver que isso é possível de ser cumprido. Mas, Priscila, eu quero muito que eles estudem mais tempo. Tá, vai dar certo. Confia na sua professora aqui que vai dar certo. Confia no processo, tá bom? Olha aí a Deb. É exatamente, eles ficam doidos para fazer mais. Pois é, ficam assim. Então, vamos lá. O que mais que eu tenho que falar com vocês? Esses primeiros passos. Mais alguma dúvida? Então, essa questão do horário. Gente, outra coisa. Pra gente encerrar essa questão da rotina aqui. Porque na quinta-feira a gente vai chegar numa parte de conteúdo. E aí a gente vai ter mais detalhe. Veja bem. Não é porque você montou uma rotina linda, maravilhosa, que vai dar certo de primeira, tá? Eu monto essa rotina aqui pra 6 meses. A probabilidade é que eu mude, tá? Tá tudo certo. Pode ser que eu fale assim, nossa, isso aqui tá tão apertado, deixa eu mudar esse horário aqui. Mudar não tem problema, tá bom? Então, se der alguma coisa errada no meio do caminho, muda. Não fica, ai, eu não presto, não faço nada certo, nada dá certo pra... Não, pelo amor de Deus. Deu errado? O que eu posso mudar? Vamos ajustar isso aqui. É isso, tá bom? Então é isso. Vou mostrar o restante do planner. Deixa eu virar aqui e vou mostrar aqui pra vocês, porque na quinta eu quero mostrar o planejamento anual. Ó, então tá. Planeja isso aqui, definir o horário, o dia, qual conteúdo que vai ver, que eles vão estudar. Vou colocar aqui. Pelo amor de Deus, gente, não foca nisso aqui, tá bom? No meu. Faz o seu. Tem que ser possível de ser cumprido. Gente, aqui tem uma visão anual, pra quem gosta de escrever. Eu nem escrevi no meu, pra falar a verdade. Aqui eu uso lista de leitura anual individual. Eu anoto todo... Eu não, gente, porque agora é eles que estão anotando, tá? Eles anotam todos os livros que eles vão ler aqui durante o ano. Então, lê um livro, anotou, vem aqui e põe. Tá? Terminou, vem aqui e coloca. Tá bom? Tá. Aí tem aqui... Aqui, ó, eu coloco aqui lista de fábulas e poemas estudados e memorizados. Quem faz caderno de poesia, né? Quem usa aqui, a gente sempre anota aqui os poemas. E aqui o checklist. Esse meu checklist nem tá certo, porque não fui eu que fiz a impressão, eles fizeram errado. Mas eu gosto de plastificar. Então eu deixo aqui um em branco para vocês poderem fazer o de vocês. Como que funciona? Eu plastifico, fica exatamente desse jeito aqui. E aí eles vão fazendo as atividades, e vão marcando. Leitura da Bíblia, pá. Caligrafia, marcou, leitura. Eles vão marcando, tá bom? Eles vão marcando aqui. Eles adoram isso, de ficar marcando e apagando. Então eu coloquei isso aqui pra eles. Esse aqui é pra vocês poderem montar o de vocês. E aí começa... Gente, não tem frescura aqui nesse planner, não. Anotações, eu deixo um espaço aqui se você quiser anotar o que você quiser. Aí vem aqui janeiro... Tem essa visão geral aqui. Por que eu coloquei esse calendário? No outro não tinha. Porque os meus filhos gostam de anotar. Gente, meus filhos anotam a altura que eles estão, o peso que eles estão. Eles gostam de anotar, por exemplo, o dia que eles vão ter não sei o quê. O campeonato. Aí eles gostam de marcar. Vai ter apresentação de balé. Eles gostam de marcar. Então, por isso que eu coloquei essa visão geral aqui, porque esse planejamento, gente, antes de eu disponibilizar para todo mundo, eu uso. Então, eu faço ele bem funcional mesmo. Aqui, planejamento mensal. Se você quiser anotar alguma coisa, que quer trabalhar de uma forma mais específica, você pode anotar da semana. Aqui, conteúdo semanal. Gente, eu mesma nem anoto isso aqui, tá? Eu não uso, mas tem muita mãe que usa. Então, assim, fica a critério. Eu uso um planner para cada um, porque eles ficam com o planner deles. Eles que anotam, eles que preenchem. Antes era eu, né? Hoje já é eles que fazem. Então, cada um tem o seu.
Aqui, ficha de leitura mensal. Então, a gente vai colocando aqui, vamos supor, tem anual, tá? Mas a mensal, esse mês ele leu 2. Mês passado ele leu 6. Uai, poxa, o que que tá acontecendo? Como é que tá? O livro era maior, era mais difícil? Então, a gente consegue ter uma leitura da Bíblia. Projeto, quem gosta de fazer alguns projetos aí, meu filho ama. Cada dia, quem me acompanha nos stories vê que cada dia ele tá criando uma coisa. Agora ele criou uma metralhadora de elástico. Já fez uma montanha-russa de papel de 3 metros. Então ele ama fazer essas coisas. E aqui tá o calendário semanal. Veja bem, vocês vão ter 2 opções quando vocês forem... Quem adquirir o planner tem com tudo escrito e tudo em branco. Você escolhe qual você quer. Eu coloquei tudo escrito, por quê? Porque eu preenchi o dos 2. Você tem noção o que é todo dia escrever inglês, matemática, português, ciência, história, geografia, preencher tudo, todo dia, todo dia, todo dia? Aí eu falei, não, já vou deixar isso aqui tudo pronto. E aí a gente vai colocando só as páginas. Lembra que eu falei que precisa simplificar? Tem que ser algo ser possível, ser cumprido? Priscila, mas o que tem que escrever? Gente, não é só isso. Tem mais 1000 coisas que eu faço. Então, é mais isso. Então eu tirei. Falei, deixa eu já deixar pronto aqui, só preencher. Aí, obviamente, que tem os outros espaços aqui para você colocar as outras coisas. Pri, eu quero fazer o meu manual. Vai ter a opção lá, você todo dia pode ir lá colocar português, matemática, história, ciência e geografia, tá bom? E aí você vai anotando. Como que eu faço aqui? Eles anotam. Inglês, fez que página? 7 e 8. Eu não preencho isso aqui, ó. O ano começa em branco. Isso aqui, eu só preencho as atividades realizadas. Eles preenchem todas as atividades que eles realizaram, tá bom? Então, isso aqui não fica programado, planejado. O planejamento é aquela planilha do Excel que eu vou mostrar pra vocês. Quinta-feira eu vou trazer a do Luiz pronta pra vocês, tá? A Dani, eu tenho que começar ainda. O do Luiz eu não consegui terminar hoje. Tá todo mundo perguntando material de inglês. Eu vou falar, tá? Então aqui tem aqui o calendário semanal. Aqui as observações. Gente, isso aqui eu gosto de anotar. Isso aqui eu uso. Por exemplo, percebi que a criança tá com dificuldade na divisão. Percebi que tá com dificuldade não precisa ser nada muito, não. É tópicos mesmo. Trabalhar a multiplicação do número 7. Trabalhar a dificuldade ortográfica do R forte e do R brando. Eu coloco aqui as palavras que estão com dificuldade, algum conteúdo que eu preciso relembrar. Isso aqui, essas observações, é para me ajudar a lembrar do que a criança está precisando reforçar, tá bom? Aqui eu deixo pra gente colocar algumas fotos do mês. Métricas. Aqui eu coloquei as disciplinas. Então, eu coloco, poxa, inglês eu acho que precisa pegar mais firme. Ou, português avançou, como é que tá? É isso, tá? O que eu quero pro próximo mês? Eu quero focar aqui, ó, português. Ele precisa disso. Então, eu coloco aqui. Isso aqui é pra me orientar em relação ao que precisa avançar. O que já melhorou, o que pode melhorar. Aquilo que não pode ser medido, não dá para ser gerido. Então, se eu não consigo medir o avanço do meu filho, como que eu vou saber se ele tá bom ou não? Foi exatamente isso que aconteceu na pandemia. Todo mundo caiu para trás. Falou, meu Deus, meu menino tá na escola e não tá aprendendo nada. Porque todo mundo viu de perto, né? Então, a gente precisa conseguir ver de perto. Aqui um relatório. Entender, conhecer, decidir. Poxa, eu tenho que entender que nível que o meu filho tá hoje. Quais são as dificuldades que ele está enfrentando? Meu filho está com dificuldade para concentrar. O que eu posso fazer? Porque é isso, gente, aqui, ó. Vocês precisam entender que na vida é assim, ó, a gente pega uma dificuldade, um problema, um objetivo, uma meta, o que você quiser chamar. Uma meta, um problema, um objetivo, pega. E eu falo assim, o que eu posso fazer para resolver se é um problema? Quais são as microações que eu vou realizar que vão me ajudar a resolver este problema? Ou quais são as microações que eu vou realizar que vão me ajudar a alcançar essa meta?
Quais são as microações que eu vou realizar, ó, para ajudar o meu filho com esse problema específico? Então, eu decido. Então, ó, eu entendo a situação é essa, eu tô entendendo, eu conheço aqui qual que é o problema e eu decido quais são as microações que vão me levar a alcançar esse resultado, a resolver esse problema, a atingir essa meta. Tá bom? E, gente, e simples, tá? É assim, ó. Eu quero emagrecer. O que eu vou precisar fazer? Não vou comer açúcar. Vou beber 2 litros de água. Vou mastigar 700 mil vezes. Né? Não vou comer trigo. É isso. As microações que vão te ajudar, vão te aproximar do resultado que você quer. E aqui, ó, as avaliações. Eu vou pegar aqui português. Pontos positivos. Poxa, meu filho estava lendo silabando. Estava trocando as letras. Ele continua lendo silabando, mas ele já parou de trocar as letras. Então agora meu foco vai ser trabalhar a velocidade com ele. Porque precisão ele já alcançou. E assim você vai fazendo para as disciplinas. Por exemplo, em inglês, o meu foco esse ano é trabalhar a conversação com os meus filhos. Eu quero eles conversando em inglês. A gente até brincou numa meta. Todos os dias no café da manhã vocês vão ter que conversar alguma coisa em inglês aqui nessa casa. Então, eu falei, se não sabe o que falar, estuda antes e já vem com a frase pronta. É o meu foco. Então, eu quero que eles consigam aumentar o vocabulário, tá? Então, eu faço isso. E aí, gente, é isso para todos os meses. Sem frescura, sem inventação de moda, sem firula, tá bom? Prático e simples. Isso aqui eu plastifico e fica aqui lá na mesa deles e eles seguem isso aqui. Tá dando errado, Priscila? Ai, meu Deus, ficou muito apertado isso aqui. Gente, eu jogo fora, rasgo, faço outro e faço outro até dar certo. É isso. Eu funciono assim. Tá dando errado? Eu rasgo, jogo fora, faço outro. Ajusto até dar certo. Tá? Com relação ao inglês, gente, inglês eu uso o livro da DK. Tem o Júnior, que é perfeito. Seu filho nunca estudou inglês, tá começando agora. O livro da DK, Júnior, ele é ótimo. Priscila, mas eu não sei falar, não sei ouvir, não sei. Lá tem o áudio, você consegue ouvir, você baixa o aplicativo. Ele é maravilhoso, os meus filhos amam. Tem vários aplicativos hoje gratuitos. Mas a dica que eu vou dar pra vocês de inglês foi a dica que o meu irmão e a minha cunhada me deram. Eles moram fora, eles moram em Orlando e os filhos dele eles não falavam nada em inglês, nada. E aí, quando eles foram pra escola, é DK, o D mesmo, letra D e o K. Você pode colocar o D e o K, livro de inglês. Isso, Isabel. Aí, o que acontece? Todos os dias, os filhos deles chegavam com uma lista de vocabulários para estudar em casa. E desde o ano passado, não sei, o ano tá passando tão rápido que eu não sei se foi do ano passado ou do retrasado, mas eu não sei. Enfim, já tem bastante tempo que os meus filhos estudam muito vocabulário, muito mesmo, muito mesmo. Então tem listas de palavras, eles precisam estudar. Então eles escrevem em inglês, falam e precisam traduzir, tá? E essas listas, gente, inclusive tem no DK, tem um livro que é dicionário, que é de vocabulário, você consegue. Então, assim, é pegar e fazer todo dia mesmo. Tem esses aplicativos, né? Vamos falar aqui, o Duolingo, né? Duolingo, gente, ele é um problema, porque infelizmente, não só ele, mas tudo já, né? Jaz do maligno. A ideologia chegou lá também. Mas é aquela coisa, no livro da escola do seu filho também já chegou, né? E nem por isso ele vai deixar de estudar, infelizmente. Mas aí o que acontece? A questão do Duolingo, eles fazem aqui em casa. O problema tá na história. Tem lá a menina que casa com a menina, o menino que casa com a menina, que é a confusão toda. Não faz a história, a gente estuda vocabulário. Por quê? Porque eles aprendem a pronúncia e conseguem falar e ver se tá certo ou errado e aprende a ortografia mesmo, a escrever, tá bom? Então, eles fazem também. Então, eles fazem atividades do DK, fazem listas de palavras todos os dias,
no mínimo 100 palavras por semana, palavras novas. E aí eu faço ditado, e é isso, é imersão, é oferecer para a criança essa imersão, tá? Com as outras disciplinas, gente, português, né, eles cumprem todos os meus currículos, obviamente, por quê? Porque não existe material de português estruturado, não existe. E aí, o que acontece? Nas outras disciplinas, a gente tem que complementar, né, se possível, mas é uma coisa mais tranquila, gente. História, geografia, isso aí, eu tava complementando no Google. Eu monto mesmo as atividades, pego lá, vamos estudar todos os estados, todas as cidades do Brasil. E tava montando mesmo, tá? Redação. Gente, redação, Lorena, amanhã inclusive tem live dela. Lorena tá com umas aulas gratuitas, vai lançar curso de redação. Então, eu vou fazer o curso dela, inclusive, já tá aqui até no meu horário, vou fazer com as crianças. É isso. Eu sei. Poderia fazer sozinha? Poderia. Mas ela tem anos de experiência, anos de prática. Ela faz aquilo ali todo dia. Isso aí é igual gramática pra mim. Eu vejo todo dia. Isso aí é igual respirar. Pra que eu vou ter que estudar, entender, buscar se eu posso ter uma coisa pronta? É exatamente isso aqui, ó. Tá aqui o livro de ortografia. Vou disponibilizar pra vocês hoje. Vocês poderiam fazer isso? Poderiam, gente. Pegar listas de palavras e montar. Mas pra que vocês vão fazer se já tá pronto? É isso. A gente compra tempo. É isso. O curso da Lorena, eu tô comprando tempo. Quando vocês adquirem meu material, vocês estão comprando tempo. Tudo organizado, estruturado. Só pegar e aplicar. É tempo. Tá bom? Onde que eu registro tudo? Pois é, gente, aí o que acontece? Eu falei pra vocês que eu não coloco aqui, né? Os meus filhos que vão anotando, página por página, que eles fizeram, até pra eles conseguirem ter o controle deles. Eu tenho um planejamento anual. Eu não fiz impressão, eu ia mostrar do outro ano. Que é aquela planilha do Excel que quinta-feira eu vou ensinar pra vocês como que vocês vão fazer, tá? E aí quem estiver comigo ao vivo na quinta, eu vou entregar pra vocês esse esqueleto, né? Então eu vou pedir pra minha equipe tirar aqui e vocês vão poder fazer o de vocês. Deixa eu mostrar aqui o que é saber distribuir conteúdo. E se você fala assim, Priscila, eu não tenho tempo, eu vou mostrar pra vocês que o que falta é organização, não é tempo não. Olha só, a dificuldade do after é que os assuntos da escola são diferentes dos materiais. Percebo que a escola é raso, vai direto. Tá, e aí o que acontece? Gente, é o que eu falo, eu tenho uma aluna que fala muito isso, parece que a filha dela, ela é muita atividade da escola. Entenda, você não tem que complementar o que a escola tá dando. Você tem que complementar o que a escola não tá dando, o que tá faltando. Entende? Então, assim, a escola, ela vai cobrar aquilo que ela tá dando, ou seja, nada. Né? Resumindo. O que a escola tá dando, a sua filha vai fazendo, o seu filho vai fazendo, deixa, vai. Agora você vai pegar o seguinte, você vai complementar o que importa. Então vamos lá, seu filho não vai aprender gramática na escola. Então você vai colocar seu filho para estudar 30 minutinhos. Priscila, eu só tenho 30 minutos. 20 minutos de gramática e 10 minutos de ortografia. Aí a leitura. Gente, a leitura vocês vão fazer aí depois do almoço. Vocês vão fazer em outros horários. Isso não vai nem contar. Não vou pôr aqui na parte de estudo não, tá? Um planner para cada filho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui tá o nosso livro de ortografia. Só para vocês terem uma ideia o quanto a gente consegue organizar. Se na disciplina português, eu tenho que pensar na leitura, certo? Na escrita, interpretação. Gente, eu vou escrevendo aqui e eu fico assim, meu Deus, eu tinha que dar uma aula para vocês, só para vocês entenderem essa estrutura. A gente vai ter muitas aulas esse mês, vocês se preparem, porque eu não quero fazer aula longa e essa aqui já tá ficando longa. Ó, leitura, escrita e interpretação. Tudo isso aqui, a gramática vai nos ajudar. Então a gente vai primeiro, né, treinar a leitura,
aí a criança vai aprendendo a escrever, consequentemente ela ganha habilidade nisso, a gente ensina a criança a interpretar, tá? A gente treina a criança. É essa estrutura aqui que a gente ensina dentro do método Lei. Aí o que acontece? Priscila, para trabalhar a disciplina de português, eu preciso trabalhar textos, gramática e ortografia. Como que eu distribuiria isso? Eu tenho segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aqui, ó, português. Ah, é porque nesse aqui não tá detalhado. Quinta-feira vocês vão ver detalhado, gente. Quinta-feira eu vou mostrar pra vocês detalhado. Eu colocaria aqui, por exemplo, segunda, quarta e sexta, trabalhar texto. Tem 30 minutos? Vamos ver se a gente tem 30 minutos aqui. Segunda, quarta e sexta, vou trabalhar texto, 20 minutos. Leitura, interpretação, entendimento. Terça e quinta, vou trabalhar gramática, 20 minutos. E ortografia, 10 minutos todos os dias. Fechei. O estudo de uma semana, 30 minutos de português. Priscila, mas é pouco. Pouco é o seu filho não estudar nada. É melhor do que 0, não é? 10 é melhor do que 2. Então, gente, você pode 1, faz 1. Você pode 10, faz 10. Você pode o quê? O que você pode? Tem que ser possível. Vamos sair do mundo da fantasia e vamos cair na realidade. É o que eu tenho hoje. Eu tenho que fazer o que eu consigo. Pode melhorar? Claro. Quanto mais, melhor? Depende. Depende da estrutura. O básico bem feito funciona, gente. E aí, por que eu desenvolvi esse treino de ortografia? Porque eu tenho criança dentro de casa. Eu criei esse livro ano passado, se eu não me engano. Acho que foi. Eu falei assim, gente, os meus materiais de gramática, eles têm exercícios de ortografia. Ó, vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Tem, ó. Eu vejo um conteúdo da gramática, ó. Gramática, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Parte teórica, vem gramática, exercício. Criança treina tudo que ela acabou de ver da teoria. Treina. Aí tem aqui, ó, ortografia. Aí, ditado. Aí vem gramática. Treina. Sempre lembrando de um conceito, de uma regrinha. Ó, não tem nada daquelas coisas estranhas que tem lá nas escolas dos meninos. Treina. Impossível a criança não aprender. Aí ela vem aqui, tem o livro de regras, ela vem aqui e busca o conceito. O que é variação de modo? Ah, tá. O que é aqui? Ah, deixa eu ver a revisão. Flexão de pessoa, flexão de... Tem tudo aqui, as regrinhas, para ela consultar. Autonomia, você está entregando uma estrutura para a criança. Aí ela treina, aí vem aqui ortografia. Eu falei... Gente, a ortografia é a base de tudo. Eu falei, eu vou fazer um material purinho de ortografia. Meus filhos vão fazer isso todo dia. Todo santo dia eles fazem. Como que você distribui, Priscila? Aqui, ó. Um grupo ortográfico por semana. Ah, Priscila, mas meu filho tá no 5º ano. Esse material serve? Serve. Priscila, mas meu filho não tem dificuldade com J, G, J, Z, F, V. O meu também não tem. Mas ele faz? Faz. Por quê? Nenhum material meu, agora presta bastante atenção, nenhum material meu é trabalhado de forma isolada. Eu trabalho com esse material, atenção, concentração, que eu falei para vocês hoje. Eu trabalho memória. Memória se desenvolve através de estímulo. Aqui eu ajudo aquela criança que troca as letras P e B, F, V, T e D. Eu explico por que a criança troca. Eu mostro a diferença para a criança. E aí a criança vai treinar. As atividades, elas são separadas por semana. A criança, ela aprende pela repetição, exposição, profundidade. Cada semana eu trabalho um grupo ortográfico. Durante uma semana, seu filho vai estudar NH e LH. Uma semana inteira. Aqui ele vai completar, aqui ele vai copiar. Copiar exige o que da criança? Foco e atenção. Se a criança fica viajando na maionese, ela não consegue copiar. Quanto tempo que a criança gasta para fazer isso aqui, minha gente? 10 minutos eu tô colocando no máximo. Você não gasta 5. Terminou, acabou, guarda. Ah, pode fazer outro? Não. É 1 por dia.
Aí vem no segundo dia, banco de palavras. Agora eu vou treinar a leitura da criança. Consequentemente, ela vai se familiarizar com a ortografia. E aqui eu vou trabalhar memorização. Priscila, meu filho é muito ruim para memorizar. Falta de estímulo. Tá. Ele consegue memorizar quantas palavras? Pede para ele ler. Ah, 2? Não tem problema. 2? Vai lá, lê. Banho e fronha. Memorizou? Vamos lá. Agora você vai escrever. Sem copiar. Banho e fronha. Volta lá. Qual outra? Ah, memorizou. E isso aí é a primeira semana. Depois, ele vai ganhando mais habilidade. Porque ele tá recebendo estímulo todo dia um pouquinho. Ele vai conseguir escrever sem copiar. Ele vai desenvolver atenção, vai treinar a memória, vai treinar a concentração. Aí vem no próximo dia, tem que recortar. Eles amam, recorta, faz sanfona. Vamos memorizar de novo, banco de palavras, volta. Vamos treinar aqui de novo. E assim sucessivamente para toda semana. Um pouquinho todo dia. Aí, esse é o do primeiro semestre. São 20 semanas de atividade. E aí nós temos o segundo semestre, lançamento. Ficou pronto. Qual que é a diferença dos dois? Todos começam por esse. Quem já tem esse, vai para esse. Por quê? Aqui, a gente vai ter uma parte teórica em cada semana. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Cada semana vai ter uma parte teórica, explicando o som, explicando o ponto de articulação, o papel das cordas vocais, que vibra, que não vibra, uma regrinha, um conceito, e a criança treina. Aqui, eu já trabalhei casos mais complexos, que eu não sei aí, mas essa questão do S, do Z, do X, do CH, do SS, existem regras? Existem. E a criança aprende no material de gramática. A gente vem aqui, tem regra. Tem regra. Dentro do PDL tem um combo de material de gramática, esse aqui também. Você trabalha as regras. Então aqui, quando que usa o S? Quando que usa o X? Após ditongo. Após ditongo eu escrevo com X. Seu filho sabe o que é ditongo? Não sabe. O que vai adiantar essa regra? Nada. Então, ele vai precisar treinar gramática. Aqui, olha o que a gente faz. É estruturado, gente. Nada é do nada. Então, aqui ele vai começar a aprender as regras da gramática, os conceitos, e ele vai treinar a ortografia. Ele vai aprender os conceitos da gramática, vai vir aqui, vai consultar o que é letra, o que é fonema, o que é dígrafo. Todo dia, 20 minutinhos. Faz aqui um pouquinho, pronto, acabou. Treina a ortografia, tá? Então, o que acontece? O do segundo semestre, só casos complexos. Você vai ver X aqui de tudo quanto é jeito. X, Z, CH, tudo, só os casos mais complexos, tá bom? E aqui não vai ter tanta teoria mais, porque aqui é treino mesmo. Então, é treino, a criança ela vai ter que ter atenção para perceber o som, e é um pouquinho todo dia de novo. Para quem que serve esse material? Para todas as crianças do ensino fundamental. Priscila, eu tenho um aluno do 6º ano que está com dificuldade. Pode usar. Não, ele não está com dificuldade, mas eu quero reforçar a ortografia. Pode usar. Meu filho também, meu filho está com 11 anos e ele vai fazer o do segundo semestre. Ele está terminando do primeiro, vai fazer. Porque, gente, isso aqui, até o adulto precisa. Até o adulto. Serve para crianças do primeiro ano? Depende. Essa criança já está alfabetizada? Ela já consegue escrever o básico? Pode usar. Mas normalmente crianças ali do segundo ano para frente. Segundo ano, terceiro ano, principalmente o segundo, vai ser um trabalho mais de apresentação mesmo. Então a criança ela vai aprender usando esse material de treino. Quarto ano, quinto ano, eles já deveriam ter domínio. Então o que você vai usar? Revisão. Eu aconselho que todas as crianças do 5º e do 6º ano façam, você entrega esse material na mão do seu filho para ele te mostrar que tá dominando a ortografia, porque, gente, isso aqui é o mínimo o ser humano saber escrever corretamente. Então isso aqui, você não vai gastar 5 minutos, se for muito 10, seu filho já tem as atividades planejadas, dia por dia, ó, dia 2, dia 3, você não precisa nem pensar, é só seguir a ordem que tá aqui. E pronto, certo? Então, esse material vai estar disponível com preço promocional de lançamento. Priscila, eu consigo comprar quando eu quiser? Não.
Os meus materiais, eles não ficam disponíveis sempre. E eles não ficam disponíveis nunca no individual. Então, você consegue entrar nos programas, adquirir os combos. E aí, a gente vai fazer um combinado. Se você quer ter acesso a esses materiais, você pode digitar aula aqui nos comentários. E aí, você vai receber o link da página dos nossos materiais. Eu vou me organizar para conseguir fazer uma live amanhã mostrando o PDL, mostrando os programas por dentro. E aí eu vou tirando as dúvidas. Não vai ser só de ortografia. Todos os programas estão disponíveis. Por exemplo, aqui, ó. O combo de morfologia. Quem tem criança aí mais, né? Criança aí do 4º, do 3º ano. Tem o combo de morfologia. Então, a gente trabalha as regras. Todos os materiais, eles vêm nessa estrutura. Então, tem os combos com as regras e os materiais para a criança treinar e fazer os exercícios. Então, a gente tem, por exemplo, o combo 4 de morfologia. Tem o PDL, tem o caderno de ditado. Então, eu vou mostrar para vocês. Vai ficar lá nos stories também. Não, amanhã, se eu for dar aula pra vocês, gente, mostrando os materiais, vai ser durante o dia. Aí eu vou dar a aula e vou deixar gravada, tá bom? Pra vocês tirarem dúvidas. Olha aí as minhas alunas, ó, desconheço materiais bem estruturados. Ó, não tem, gente. Quem já é PDL consegue comprar? Sim. Gente, o treino de ortografia, como ele é lançamento, você tem a opção de comprar o combo, o 1 e o 2, ou só o 2, tá? Então, quem é aluna PDL vai conseguir comprar, tá com preço promocional para todo mundo. Depois, só quem é aluna consegue comprar. É possível comprar só os de gramática? Sim, é possível. Vai ter um combo lá só de gramática. Aí a Lucimar tem todos. A gente tem um combo premium com todos os materiais em PDF. Tem mais alguma dúvida, gente? Fala pra mim. Os meus materiais, eles são todos na letra cursiva. Esse aqui, que a gente fez na de forma, mas, deixa eu ver. Normalmente eu faço na letra cursiva porque a criança, ela tá tendo pouco contato com a letra cursiva nas escolas. Então, eu acho que é importante a criança ter esse contato, até porque elas estão deixando de escrever na letra cursiva, porque também isso já não é mais uma necessidade, infelizmente, né? Também não pode mais. Então, esse de fonologia, deixa eu mostrar aqui pra vocês o PDL. O PDL é o nosso primeiro programa. Ele é um programa bem completo que dá para ser utilizado com crianças a partir do 1º ano. E se você tem uma criança do 3º, do 4º e do 5º, fala assim, Priscila, meu filho nunca estudou gramática. Eu recomendo que mesmo, independente da idade dele, que você comece pelo PDL. Eu vou mostrar para vocês aqui o que vem dentro do PDL. Você recebe o livro de fonologia. Aqui a gente trabalha as regras da acentuação, noção de letra, fonema, a base para a criança ter domínio da ortografia. Tá? Aqui tem tudo. Você vai ter acesso ao caderno de gramática e ortografia 1. Aqui a criança vai treinar, ela vai fazer muito exercício para ela conseguir consolidar todos os conceitos. Terminou? Vai pro 2. Isso tudo tá no combo PDL. Faz o 2. Aqui a gente trabalha plural, singular. Por quê? Porque essa parte aqui ela é importante para a criança saber quando ela vai usar o L e quando ela vai usar o U. Aí aqui a criança tem vários exercícios, então, ó, ela treina, tem os conceitos e ela faz exercício. O que mais que vem no PDL? Vou pegar para vocês. O caderno de ditado. Esse material, tanto esse quanto esse, eu falo que é permanente. Aqui a gente tem bancos de palavras, vários bancos de palavras para a criança treinar vocabulário. Ó, caderno literário para a criança. Ela vai estudar fábulas, tem gramática, tem interpretação, memorização de fábulas, caligrafia, ortografia, tem tudo aqui nesse material.
prancha para trabalhar a sílaba tônica. Tem banco de palavras para criança treinar vocabulário e o caderno de poesia. O caderno de poesia com gramática, tá? Então, assim, é um combo completo. Você tem acesso a todos esses materiais. Tá na promoção Volta às Aulas. É uma oportunidade única. Priscila, depois eu consigo comprar o PDL? Não. Não vai ficar nenhum material, nenhum programa, nada disponível. A gente precisa ter organização. Eu gosto de acompanhar as minhas alunas. Eu gosto de ter as minhas alunas por perto, porque eu quero que vocês tenham resultado. Não sou vendedora de apostila. Eu quero resultado na vida de vocês. Então, o PDL, você tem acesso a tudo isso. Tem o caderno de sílabas também, para você treinar fluência com a criança. Então, é um combo completo para você conseguir... Deixa eu ver se eu tô com de sílabas aqui. Ah, tô. Aqui, ó. Tem o caderno de sílabas. Eu te ensino aqui com esse material como avaliar o seu filho, como treinar a fluência do seu filho, como fazer o seu filho avançar. Então, gente, é um combo completo com tudo. Vai ter um link na minha bio. Se você quiser, digita aula nos comentários. Priscila, eu tô em dúvida em qual material que eu uso com o meu filho ou com os meus alunos. Você que é professora, a gente tem formação. Você que tem aluno ou filho que tem TDAH, dislexia, ou que tá com alguma dificuldade para ler e escrever, ou que tem dificuldade para memorizar, ou que tem dificuldade para interpretar, a gente tem um método lei. Então, assim, tá tudo disponível. Tô com dúvida? Pode chamar no direct, pode chamar as meninas que trabalham com a gente, tem os anjos estão aí, tá na bio. Vai estar tudo detalhado, tá bom? Deixa eu só virar aqui, gente. Peraí. Então, meninas, é isso. Quinta-feira, nós vamos para a segunda parte do planejamento. Amanhã, durante o dia, eu vou mostrar os materiais de forma mais detalhada. Então, vocês vão ter a oportunidade de tirar as dúvidas comigo, tá? Isso. Nós não temos grupos com a aluna, não, tá? A gente não tem. A gente tem a área do aluno dentro da plataforma. Toda segunda-feira eu respondo. Eu tô sempre respondendo. Tem o WhatsApp para suporte técnico. Você pode mandar as suas dúvidas que eles me encaminham também. Pri, sou aluna. Como ter contato com o suporte? Pelo WhatsApp, tá? Tem o WhatsApp. Você pode... No primeiro módulo tem o número do WhatsApp. Se você não tem, chama no direct que eles te passam. Esta live não vai ficar gravada. Preciso honrar vocês que estiveram aqui comigo a noite toda, né? O caderno de sílabas tá no PDL, ó. De regras, sílabas, poesia com gramática. A gente trabalha 14 poemas. Todos os bancos... Aqui, ó. Banco de palavras dos poemas. Prancha. Caderno literário. Caderno de ditado e de exercício. Esqueci do caderno de provérbios também. O Gramática e Ortografia 1 e 2. E o livro de provérbios, caligrafia. Lindo! Todo dia a criança faz uma caligrafia com a passagem bíblica. Maravilhoso. Como usar o caderno de poesia? Então, gente, como que eu fazia com a Ana Luísa? Qual você indica para o terceiro ano? O PDL. Usa o PDL com ele. Esse combo de materiais vai ser ótimo, porque você vai introduzir toda a parte da gramática e você já vai trabalhar com textos para treino de interpretação, ortografia. Só está disponível o combo e os programas. Não temos materiais individuais. Matemática, a gente tem treino de tabuada. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. A gente tem treino de tabuada. Na mesma estrutura da ortografia. Toda semana a criança treina um pouquinho. Todo dia a criança tem uma atividade para fazer. Para quem faz after school, né? Para quem complementa, como que você vai fazer? Você vai usar segunda, quarta e sexta, caderno de poesia. Terça e quinta você vai usar o de gramática. Você usa um de cada vez, gente. Terminou esse, você vai terminar em média uns 6 meses, 7 meses, mais ou menos.
Quando terminar esse, você passa pro 2. Ah, Priscila, e os outros? Isso aqui é pro resto da vida, gente. Isso aqui a criança vai usar até pra sempre. E o de ditado? Quando seu filho estiver no 7º, vai continuar usando, gente. É estudo de vocabulário, ditado. Tá? Então, terminou de poesia? Passa pro literário. Meu filho já sabe tabuada. É necessário? Tem 2 pontos. Tem a criança que sabe a tabuada e tem a criança que tem velocidade para conseguir raciocinar e realizar as operações. Se a criança ela consegue entender as contas numa lógica, mas ela ainda demora, eu aconselho que faça. Por exemplo, os meus filhos fazem todos os dias. Por quê? É um pouquinho todos os dias, gente. É um pouquinho todo dia. Eles não gastam 3 minutos para fazer. Mas isso faz eles terem agilidade. Agilidade. Pensar rápido. Agilidade. É isso que eu quero. Eles têm... Se a gente for pensar precisão, eles sabem a tabuada de cor. Mas eu quero que eles tenham agilidade. Eu não quero que eles fiquem lá, 9 vezes 7. Não, eu quero que eles pensem e falem, tá? Tenho 2 filhos, uma de 7 anos e uma de 11 que tá na 5ª. Ó, Josélia, entra no PDL, que embora o seu filho esteja na 5ª, né? Como você tem a de 7 anos, você consegue usar o mesmo material com os 2. Priscila, como assim? Eles vão estudar gramática. Eu tenho certeza que o seu filho do 5º ano não estudou gramática. E pode ser que ele tenha alguma dificuldade ainda, alguma lacuna. Compra o PDL. Olha aí a Aline, comprou o PDL. É maravilhoso, gente, vale muito a pena. Compra o PDL. Isso não é retroceder. É realmente oferecer a estrutura e a base que o seu filho precisa. Olha lá, ó, Silvânia. Qual é o melhor para melhorar a letra cursiva de 12 anos? PDL. Lá você vai ter material para melhorar a letra, você vai ter material para treino de leitura, vai ter treino de gramática, de vocabulário, vai ter tudo, tá? Certo, meus amores? PDL é vida. É, gente, PDL é o meu xodózinho. Ó, Deus abençoe muito a vida de vocês. Coloque em prática o nosso planejamento. Quinta-feira nos vemos para a segunda parte do planejamento. Todos os materiais em PDF. Método lei é outra coisa, não tá dentro do PDL não, tá? Nossa, peraí, gente. Tem uma filha que foi pro 5º ano e outra de 23 no 8º? Não entendi essa. O que eu faço com a preguiça do aluno? É, Joelma, a preguiça do aluno... A gente tem que conversar com a família, né? Você vai precisar da ajuda da família, mas dentro de sala de aula você vai ter que ter um pulso firme. Vai ter que ter um pulso firme. A gente tem que entender o que é uma preguiça, né? Porque às vezes a gente fala assim, porque ele é preguiçoso. Não, às vezes ele não tá entendendo o conteúdo. A gente não gosta de fazer aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente tem dificuldade. Não é? É. Então, assim... entender, é preguiça mesmo? Ele é preguiçoso ou ele não entende nada e aquilo ali pra ele é um tédio porque ele tá viajando, tá parecendo que você tá falando outra língua com ele que ele não acompanha. Gente, uma pessoa que não consegue acompanhar vai ficar aquela preguiça, não quer fazer. É isso, entender a lacuna. Entender a lacuna é o ponto. Eu vou mostrando os materiais com mais detalhes nos stories. Agora eu vou dar uma dica pra vocês. Não deixe pra depois, porque quando eu encerrar, encerrou. Tá bom? Encerrou. Ó, Rosiane, Pri, a de 10 já passou por 18 professores. Tá, qual que é a dificuldade? Me chama lá no direct que eu vou te ajudar, tá bom? Eu tenho um aluno do 6º ano, a gente explica, depois esquece. Memória, estímulo, não é explicar. A criança precisa aprender. Como que a criança aprende? Repetição, exposição, profundidade. Não tem profundidade, como que a criança vai aprender? Então você, Joelma, vai ter que conseguir oferecer para ele mais profundidade. Tem criança que pega de primeiro, tem criança que vai demorar mais. Então é colocar ele para fazer um pouquinho de exercício todo dia. Um pouquinho todo dia.
Rosiane. Não, é quem que tinha me falado? Rosiane, 13 anos, no 8º ano. Como ele tá com 13 anos no 8º ano, e você tem um mais novo do 5º, vai pro combo 4, que é os materiais de morfologia. Porque vai fazer uma revisão de fonologia e você já vai entrar no conteúdo mais avançado da gramática. Morfologia a gente estuda pro resto da vida, né? Até hoje eu estudo. Gente, conteúdo da gramática não tem idade. Estuda sempre. Sempre. E aí, quando você terminar de entregar esse conteúdo pro seu filho, que aqui com os meus materiais você vai demorar 1 ano, você pode aprofundar na sintaxe. Tá? E aí você vai entrar numa outra parte. E aí eu te dou uma dica. Se a criança não tem domínio da morfologia, não adianta ir para sintaxe. Ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir, tá? Então, primeiro, é domínio mesmo. É pegar qualquer frase, qualquer texto, conseguir identificar cada classe gramatical que tá ali. É isso. Não tenho material de sintaxe ainda, porque eu vou fazendo material de acordo com a evolução dos meus filhos. Então, a gente tá na morfologia ainda. Não entrei na sintaxe, não tem desespero. Eles vão ver esse conteúdo pro resto da vida. Então, não precisa correr. Indica uma boa gramática para 5º e 6º ano do fundamental? A minha. Aqui, ó. Fonologia e morfologia com uns exercícios ainda. O Ortografia 2 já tá disponível. Só digitar aula e aí vocês recebem o link, tá lá na minha bio também, tá bom? Ó, beijo, minhas lindas. Fiquem com Deus. Quinta-feira, segunda parte de planejamento de organização, tá? Com a planilha. Eu vou te mostrar como que você vai distribuir todos os conteúdos.